Pessoal da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro do componente Reflexões sobre o Poder. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos ruivos, olhos castanhos. Hoje eu visto uma calça jeans azul, uma blusa preta e um agasalho de cor branca. É um grande prazer estar com todas e todos vocês para conversar sobre o nosso componente que faz parte, como vocês já sabem, do aprofundamento Quem Divide Multiplica. E dentro deste aprofundamento a gente vai agora desenvolvendo a unidade curricular número 1, que se intitula Números Também Importam, certo? Bom, vou começar enunciando aqui para vocês a habilidade de formação geral básica que a gente vai mobilizar hoje. Então, é a que nos convida a utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, isto é, referente a imagens e leitura de imagens, tá? Diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. E para quê, pessoal? Para a gente se comunicar, para a gente acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na nossa vida pessoal e coletiva. Além da nossa habilidade de formação geral básica, a gente trabalha também hoje com uma habilidade de eixo estruturante, que é esta que aparece para vocês e diz assim: levantar e testar hipóteses sobre temas e processos, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e também utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. É sempre legal que a gente comece, né, as nossas aulas fazendo uma breve recapitulação do que vimos na aula anterior, e é por isso que a gente vai agora começar a lembrar do nosso filósofo, né, que tratamos na aula anterior, filósofo italiano chamado Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio é esse autor que nasce no comecinho do século XX e ele vive praticamente um século. Ele atravessa, ele entra no século XXI, ele morre em 2004 e Bobbio se dedicava, se debruçava bastante no seu pensamento sobre as questões inerentes à filosofia e à sua relação com a política. Num dado momento da sua carreira, Bobbio se dedica ao estudo sobre as teorias do Estado, tá certo? Então, é claro que, ao longo do pensamento humano, diferentes foram as autoras e os autores que pensaram o Estado em diferentes vieses também. Aqui a gente está falando sobre o Estado com E maiúsculo, tá certo? Que indica, portanto, essa estrutura, né, republicana, digamos assim, essa estrutura em que se alocam, em que são realizados ali cada um dos poderes que a gente tem aqui no nosso país, uma república federativa composta por 3 poderes, que são o executivo, o legislativo e o judiciário, tá certo? Então, muitas vezes diferentes autores se perguntaram o seguinte: olha só, por que o Estado surgiu? Porque a gente não pode entender que o Estado seja um ente, digamos assim, que sempre existiu. Houve um dado momento em que ele foi criado. Que momento foi este? Por quê? Para quê? Com quais objetivos ele foi criado? Tá certo? Qual é a sua função? A quem ele representa? Ele privilegia ou não determinadas classes sociais? Então, todas essas são questões que perduraram assim ao longo da história da filosofia, da sociologia, da história, da ciência política, que estão postas até hoje para a gente, né? E que
dizem respeito a uma certa área do conhecimento que a gente chama de teorias do Estado, tá certo? Então, como a gente viu na nossa aula anterior, a gente destrinchou um pouquinho as teorias sobre o Estado que são apresentadas pelo Norberto Bobbio na sua compilação sobre essas teorias. E, de forma geral, o Bobbio está se perguntando o seguinte, depois de ter atravessado, né, estudando todas essas teorias, ele está se perguntando o seguinte: afinal de contas, gente, será que o Estado ele é um mal necessário, né? Ou será que ele, ao contrário, ele é uma espécie de ápice do desenvolvimento moral e racional humano? E percebam que a gente tem aí colocadas duas visões antagônicas, duas visões opostas a respeito do Estado, né? Uma delas entende o Estado como mal necessário, por exemplo, como em Santo Agostinho, né? Que pensava o seguinte: não, é preciso que nós tenhamos um poder, uma autoridade, né? Que governe a conduta humana, que estabeleça leis, porque se não for assim, né, a maldade humana não conheceria limites e, em última instância, inclusive a raça humana seria extinta devido à sua brutalidade e à sua violência. Então, muitos foram os autores que entenderam o Estado como um mal necessário. Por outro lado, a gente também tem uma grande corrente de pensamento que se estabelece com muita força no século XVIII, no século XIX, que vai entender o Estado não como um mal necessário, enfim, uma coisa que a gente tem que tolerar, mas como a grande criação humana, né? Como o ápice do desenvolvimento moral, do desenvolvimento racional humanos, como se o Estado encarnasse todos os predicativos positivos, todas as qualidades que a raça humana, a espécie humana possui, estivessem representadas, encarnadas, né, no Estado. Enfim, a gente não precisa também tomar um posicionamento a respeito disso, é só para vocês conhecerem essas duas possibilidades interpretativas, analíticas a respeito da figura do Estado, tá certo? Porque elas nos foram apresentadas, né, por Norberto Bobbio. Então, disso falávamos, né, nos nossos encontros anteriores, e agora, dando um passinho mais adiante, a gente vai adentrar no mundo do Estado, né, com E maiúsculo, porque nós vamos conversar, e esse é o título da aula, sobre leis e Constituição. E aí, para a gente começar a conversar sobre leis e Constituição, eu gostaria, com muito carinho, com muita honra, de pedir o auxílio da nossa intérprete de Libras, que está aqui com a gente hoje, e gostaria de pedir o seu auxílio para que você nos ensinasse, por gentileza, qual é o sinal para o termo leis. Vamos aprender juntos? Perfeito, te agradeço muitíssimo, espero que vocês aí tenham pego também. A cada aula a gente tem o nosso Momento Libras e no final a ideia é que a gente tenha construído um repertório bem legal de sinais em Libras, que a gente tenha um conhecimento, né, bem legal de sinais em Libras, que é a língua brasileira de sinais, língua oficial do nosso país, tá certo? Para a gente democratizar o acesso a essa língua e se munir, se repertoriar, né, desses conceitos, dessas palavras referentes ao nosso componente. Bom, falar sobre leis pode parecer uma coisa simples, pode parecer uma coisa fácil, mas se a gente for adentrar assim, na discussão toda, a gente vai ver que dá pano para manga. Então, uma primeira pergunta que a gente precisa se fazer é a seguinte: afinal de contas, o que são leis? Porque a gente lida com leis o dia todo, né? A gente está submetido às mais diversas leis, né? E etc. Mas vocês já pararam para pensar
assim, do que a gente está falando quando a gente está falando em leis? O que são leis? Vamos fazer aqui um exercício de síntese e vamos tentar definir em uma sentença apenas o que são leis. A gente se encontra em 2 minutinhos. Então, há algumas possibilidades para essa resposta, né? Provavelmente todas as respostas de vocês deverão ter passado por algo como: leis são normas ou regras que têm um certo poder de imposição, né? Ou são normas estabelecidas, né, por determinadas autoridades, né? Todas as respostas de vocês devem ter mencionado em algum sentido a relação, né, das leis com a autoridade que as cria, que as mantém, que as executa e fiscaliza, né? E é interessante para a gente fazer esse nosso exercício que a gente talvez possa ir buscar, né, alguns esclarecimentos, né, sobre esse tema num cara, num pensador que escreveu um livro chamado simplesmente O Espírito das Leis. Né? O Espírito das Leis, pessoal, é uma obra que foi escrita por um pensador francês, o Barão de Montesquieu, que muito possivelmente apareceu aí no decorrer da vida escolar de vocês, principalmente quando a gente estuda a Revolução Francesa, né? O Montesquieu inspirou grandemente, né? As obras de Montesquieu inspiraram grandemente os pensadores e ativistas, né, da Revolução Francesa, e até hoje elas são muito lidas, muito debatidas. Então, as cartas persas, a enciclopédia que ele escreveu junto com Diderot e d'Alembert, né? Mas hoje eu gostaria de mobilizar aqui com vocês algumas ideias que ele apresenta na sua obra O Espírito das Leis, que data da metade do século XVIII, que é, digamos assim, o abrir das cortinas, né, da Revolução Francesa, que acontece lá em 1789. Né? Num dado momento do Espírito das Leis, e aí a gente já percebe uma primeira coisa que encanta a bola, é o próprio título, né? Que as leis, elas possuem um espírito, tá certo? O Montesquieu está defendendo isso na sua obra, e ele está dizendo o seguinte: olha, o espírito que anima as leis tem muito, mas muito a ver com o contexto das sociedades no tempo e no local. Tá certo? Portanto, não há qualquer espécie de leis universais que valham para todos o tempo todo, em qualquer lugar. Mas a gente precisa pensar que as leis possuem um espírito. Elas são animadas, elas são mobilizadas, elas são respeitadas e mantidas a depender do contexto, né, de cada sociedade, em cada lugar, em cada tempo. Né? Então, numa determinada altura do
do livro, o Montesquieu escreve assim para a gente. Vamos colocar na tela. As leis, em seu significado mais extenso, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. E, nesse sentido, todos os seres têm suas leis. A divindade, por exemplo, possui suas leis. O mundo material possui suas leis. As inteligências superiores ao homem possuem suas leis. Os animais, diz o Montesquieu, possuem suas leis. O homem possui suas leis, tá certo? Então, o que o Montesquieu está dizendo assim pra gente é que, para começo de conversa, ele diz pra gente, leis são uma coisa natural. Elas são tão naturais que o mundo físico, inclusive, mostra pra gente que elas existem. Existem leis, né, que regem, né, o mundo físico. A lei da gravidade, a lei de sei lá o quê, né? Mas existem certas relações de causa e efeito que podem ser tomadas por leis. E nesse sentido, bom, então a espécie humana também possui leis e a gente precisa entender que elas são aí mais ou menos naturais, tá certo? A sua existência, ou melhor, não são as leis que são naturais, mas a existência das leis é natural. Bom, da mesma forma como o mundo físico possui leis, o mundo humano também possui leis, coloca o Montesquieu. Só que ele vai além, né? Faltaria muito para que o mundo humano viesse a ser tão bem governado pelas leis quanto o mundo físico. Por que ele está dizendo isso? Porque, olha só, o mundo físico, ele é governado por leis invariáveis. Então, assim, ninguém aqui vai questionar a gravidade, né? Ninguém vai refutar a gravidade, ninguém vai questionar as leis que fazem a chuva cair e depois evaporar, enfim. Só que, no mundo humano, as leis não são dadas pela natureza, elas não são invariáveis, elas não são fixas e imutáveis. E assim sendo, elas são passíveis de contradição, elas são passíveis de discussão, de erro, né? Porque, como todo processo humano é passível de contradição, discussão e erro, tal ocorre também com as leis, diz o Montesquieu, né? E aí o Montesquieu escreve lá no Espírito das Leis, e eu enuncio para vocês, né, o que veio da sua pena. Ele disse o seguinte: deve orientar a si mesmo e, no entanto, é um ser limitado. De quem ele está falando, gente? Ele está falando dos seres humanos. A gente deve orientar a nós mesmos e, no entanto, somos tão limitados. Estamos sujeitos à ignorância e ao erro. Aliás, como todas as inteligências finitas, ou seja, que não são divinas, né, infinitas. Quanto aos parcos, ou seja, poucos conhecimentos que possui, ainda está sujeito a perdê-los. O pouco que a gente sabe também, diz o Montesquieu, não tem garantia nenhuma de que a gente vai continuar sabendo, né? Como criatura sensível, os seres humanos tornam-se sujeitos a 1000 paixões. E as paixões podem fazer com que os seres humanos criem leis que não são assim tão éticas, que não são assim tão justas, né? Enfim, que não pensam no bem comum, tá certo? Bom, mas afinal de contas, a gente já viu que as leis são naturais, que elas têm um espírito, que elas variam, né? Mas o que é lei para Montesquieu, né? Montesquieu diz, se ele fosse responder aquela primeira perguntinha que a gente fez lá, né? Ele responderia assim, ó: as leis são a razão humana. As leis encarnam a racionalidade humana. Elas só existem porque o ser humano é racional e deseja organizar os efeitos da sua razão. É por isso que as leis políticas e as leis civis, por exemplo, seriam casos particulares de aplicação da razão humana. Ora, se as leis são a razão humana na prática, em movimento, então, para Montesquieu, uma constituição seria, digamos assim, a glória,
da razão humana, considerando que uma Constituição é um compêndio, é um conjunto de leis que orientam, né, a vida e a conduta dentro de um determinado território. Quando a gente fala em Constituição, então, a gente está falando de todas as leis que existem em um país. Tá certo? A gente está falando de uma norma que justamente trata da elaboração de outras normas ou de outras leis. Então, na Constituição a gente descobre como que as leis devem ser feitas, quem pode fazê-las, que conteúdo mínimo elas precisam ter. Então, se a gente pegar como exemplo, vamos ver, a lei que fixa o valor do salário mínimo, por exemplo. Essa, pessoal, é uma lei comum. É uma lei simples, é o que a gente chama de lei ordinária, e a gente já vai ver daqui a pouquinho a classificação das leis. Bom, sendo uma lei ordinária, portanto, ela precisa ser votada no Congresso Nacional, que é o conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado, e deve ser submetida à sanção ou ao veto da presidente ou do presidente da República, tá certo? Além disso, em se tratando de uma Constituição, ela precisa fixar o valor do salário mínimo em todo o território nacional, ou seja, abrangendo todos os cidadãos, todos os indivíduos, né, em território nacional. Agora, quem é que diz tudo isso? Como que uma lei deve ser, quem ela deve abranger e etc. É a Constituição. Portanto, a Constituição é uma espécie de lei de todas as leis, né? A Constituição ela é composta, né, por leis que a gente chama de leis ordinárias. E aí a gente vai ver juntos esses tipos de leis, né? A lei ordinária, pessoal, é o tipo de norma mais comum que a gente tem, né? Elas abrangem toda a população e elas são aprovadas, né, votadas nas duas casas legislativas, ou seja, no Senado e na Câmara dos Deputados, por maioria simples. Então, por exemplo, vamos supor que no dia da votação dessa lei no Senado tinha 50 senadores presentes. Então, se a gente tiver ali 26 votos a favor, aquela lei foi aprovada. É isso que a gente chama de maioria simples e depois ela segue para sanção ou veto da presidente ou do presidente. Depois a gente tem também o que a gente chama de lei complementar. A lei complementar surge pela própria exigência da Constituição. Às vezes, a própria Constituição diz assim, olha, a gente precisa regulamentar melhor aqui essa questão, né? Então, vamos criar um projeto de lei complementar para isso. São adendos, digamos assim, né, que se fazem a Constituição, só que as leis complementares, elas precisam ser aprovadas por maioria absoluta. A maioria absoluta é o seguinte, pelas duas casas também, mas vamos pegar o Senado como exemplo, né? A gente tem 81 senadores, tá certo? Então, independentemente do número de senadores que compareçam para aquela votação, precisa haver pelo menos... qual é a metade de 81? Precisa haver pelo menos 41 pessoas sendo a favor daquela lei para que ela seja aprovada. Mesmo que naquele dia só tenham comparecido 60 senadores, ainda precisa se perfazer 41, que é a maioria absoluta para que aquela lei seja aprovada. E da mesma forma como uma lei ordinária, ela também precisa passar pela sanção presidencial. Certo? As medidas provisórias de que a gente ouve tanto falar, principalmente na televisão, nos jornais, né, são medidas que só quem pode elaborar é o próprio presidente da República em caso de que seja muito relevante ou muito urgente aquele tema. Ela, depois de feita pelo presidente da República, entra em vigor imediatamente. Ela não precisa passar imediatamente pelo crivo, pelo voto do parlamento, né, da Câmara dos Deputados e dos Senadores, mas ela precisa sim ser votada em até 60 dias pelo nosso Congresso, podendo ser então aprovada ou vetada. Tá certo? Aí, depois das medidas provisórias, a gente tem também as emendas à Constituição, as famosas PEC, que a gente ouve tanto falar, né? São as propostas de emenda constitucional, né? As PEC, pessoal, são leis
que podem mudar a Constituição Federal. Só que elas só podem ser propostas por 3 agentes. O primeiro é 1/3 dos membros, ou da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou a própria presidente da República, ou então por mais da metade das assembleias legislativas dos estados onde ficam, né, os deputados estaduais, tá certo? Ela precisa da aprovação de uma maioria qualificada. Então, diferentemente da maioria simples e da maioria absoluta, a maioria qualificada requer 3/5 do total de membros da Casa Legislativa que vai votar aquela lei. Então, se for o Senado, por exemplo, 3/5 de 81. Se for a Câmara dos Deputados em Brasília, 3/5 do total de deputados que tiverem eleitos naquele ano, tá certo? Ela não precisa passar pelo veto presidencial, porque, bom, a Constituição é competência do povo, né? E os representantes eleitos do povo são justamente os senadores e os deputados federais, certo? Por fim, a gente tem mais 2 tipos de leis. O primeiro, os decretos legislativos, que eles envolvem somente decisões, matérias, né, referentes ao Congresso Nacional, ou seja, de competência exclusiva do Legislativo. E que decisões são essas? Aquelas relativas a tratados, acordos internacionais, por exemplo, autorizar o presidente a declarar guerra ou paz, autorizar o presidente a se ausentar do país por mais de 15 dias, tudo isso são matérias que são competência exclusiva do Congresso Nacional, né, que é o conjunto da Câmara e do Senado, e que são tratadas aí por meio de decretos legislativos. Muito parecido com os decretos legislativos são as resoluções. As resoluções também são tipos de lei que dizem respeito a normas de interesse e de matéria exclusivos do Congresso, tá certo? Então, geralmente, os efeitos de uma resolução, eles costumam ser apenas internos a cada casa, né? O Congresso ou o Senado, porque tem a ver com o cotidiano de trabalho ali relativo ao Congresso Nacional, tá certo? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor esse panorama desse total de 6 tipos de leis possíveis que a gente tem hoje, né, no nosso país, e como é que cada uma delas funciona, para que serve, quem pode propor e etc. Joia? Aí a gente vai se aproximando do final da nossa aula, mas não sem antes contar para vocês sobre o roteiro do estudante, que é uma sugestão de atividade que a gente deixa para todas e todos realizarem em sala de aula. E dessa vez a atividade propõe o seguinte: individualmente, reflita para responder e registrar no caderno qual é a função das leis em uma sociedade civil. Lembrando que quando a gente fala em sociedade civil, a gente está falando de toda uma sociedade que vive sob a autoridade de uma Constituição, ou seja, de um conjunto de leis. Então, afinal de contas, qual é a função das leis numa sociedade civil? A gente vai, então, finalizando a nossa aula de hoje. Eu peço encarecidamente que vocês não deixem de avaliar o nosso encontro. E me despeço de todas e todos com muito carinho. Estaremos juntos novamente em breve. Um abraço e até logo.